De fato, nunca falou isso pra ti? Deve ter falado, mas eu só, tipo, não prestei atenção. Tá bom. Né, porque o que que acontece? A gente tem lá em cálculo 1, né, no começo do cálculo 1, um monte de limite difícil de resolver. Aí precisa ficar fazendo de tudo para conseguir resolver, né? Álgebras das mais diferentes, assim. Nossa, que chato. Não é mesmo? Daí o que que acontece? Em vez de a gente ficar fazendo esse monte de álgebra, monte de ideias diferenciadas, usar produtos notáveis, coisas assim, aplicar LN dos dois lados, um monte de coisa para resolver um limitinho simples, L'Hopital ajuda a resolver na hora se você sabe derivar. É simplesmente você notar se a sua derivada é do tipo zero sobre zero ou infinito por infinito, né? A gente já vai ver. E se a indeterminada derivada, o limite, desculpa. E se a indeterminação desse limite for zero sobre zero, então você pode derivar em cima e embaixo do limite. Então, derivando em cima e embaixo do limite, você vai ter uma nova expressão e é provável que nessa nova expressão não apareça mais indeterminação. E o limite dessa nova expressão vai ser igual ao limite da antiga. Isso que é o legal. Então, o limite disso aqui é igual ao limite disso. Dá a mesma resposta. Então, isso é mega, mega poderoso. Imagina, um limite como esse aqui ia ser treta de resolver. Né? Porque fica uma determinação, como é que resolve isso? Sim. Né? Agora, com o L'Hopital sai na hora, porque a gente sabe qual é a derivada do ln e a gente sabe qual é a derivada do x. Só de derivar aqui embaixo já facilita demais, né? Porque já deixa de ser uma variável, né? Vira simplesmente o número 1. A derivada de x é 1. Né? Então, meu Deus, já facilita demais, já não vai ter zero embaixo dividindo. Né? Derivando em cima fica desse jeito, embaixo fica 1 e pronto, né? Tá resolvido. Porque esse bichinho aqui não tem mais indeterminação em x tendendo a zero. Né? Então, em x tendendo a zero, a resposta vai dar 1. Portanto, o limite, né, das derivadas aqui é igual a esse limite. Igualzinho. A resposta é a mesma. Então, a lógica é essa. Se tu vê que dá a indeterminação zero sobre zero, é só de derivar em cima e embaixo e aplicar o limite. Se sair a resposta, beleza. Se não sair, você pode derivar de novo. Até sair. Então, você vai derivando, derivando, até que em alguma derivada vai deixar de ser uma indeterminação. Por exemplo, aqui, olha só. Se a gente deriva a primeira vez, essa função vira essa. E veja, é derivar em cima e derivar embaixo. Não é regra do quociente, entendeu? É só pegar. É bem fácil. Justamente por isso que é bem fácil. Só deriva em cima e deriva embaixo. Daí ficou desse jeito. Ainda temos uma indeterminação quando x tende a zero. Deriva de novo. Ainda. Daí depois, né, disso derivado ficou assim. Ainda tem indeterminação. Porque se eu jogo zero aqui, vai ficar zero sobre zero. Agora, quando eu derivo de novo, não vai ter indeterminação, porque o seno vai virar cosseno, né? A gente deriva o seno da cosseno. Então, o cosseno de zero é 1. Portanto, já desaparece o zero de baixo. E daí a resposta é 2. Ou seja, precisou derivar 3 vezes. Mas saiu. Ia ser muito pior se você tivesse, né, que fazer o de sempre lá, né? Alterar as coisas e tal, seria um saco. Não é mesmo? Então, beleza. Então, acho que depois dessa conversa aí, você já pode fazer o seu. Eu vou pedir para você fazer. Vou pedir para você começar de leve, né? Deixa eu pegar um lá da lista. Vou colocar aqui. Daí depois a gente já vai para a próxima regra de L'Hopital. Então acho que hoje dá para ver, assim, claro, L'Hopital na escola, lá na faculdade, deve ser umas 5 aulas e tal, mas eu acho que aqui, como a gente está só eu e tu, né, vou te mostrando as coisas rapidinho, você aprende mais rápido, né? Então vamos lá, eu acho que você pode fazer essa que é maravilhosa. Só tem que utilizar a tabela de derivadas lá. Você tem uma tabela de derivadas por aí? Tem na apostila. Mas eu vou te mandar uma melhor. Uma tabela que todo mundo usa. Tá na mão, ó. Já tá na mão.
E aí, de boa essas derivadinhas aí? Derivadinhas tranquilinhas, né? Vai dizer. Ah, Tudo derivado da tabela, né? Parte de cima, parte de baixo, meu Deus. sim, mas tem um log, né? É, mas a derivada do LN também é uma derivada tabelada, né? Ah, nossa, eu vi errado. Hum. E assim, o LN ali, né? Se tu pegar a regra lá na tabela que eu te mandei, tu vai ver que vai ser uma coisa do gênero U linha sobre U, certo? Olha lá na tabela que eu te mandei. É, o que que é o U? Então, o U é uma função que depende de x. Por exemplo, o U poderia ser o que a gente tem ali? 1 mais x. 1 mais x é uma função que depende de x, certo? Não. Isso. Então, o que seria o U' sobre U, né? No caso, o U' seria a derivada de 1 mais x, que é simplesmente o número 1, né? E embaixo seria o próprio 1 mais x. O U seria o próprio 1 mais x, beleza? Não. A Hum, ideia é essa. Claro, depois que tu fizer isso, tu tem que notar se ainda haverá ou não a indeterminação, tá? uhum. É sempre baseado nisso. Se tiver indeterminação, você vai ter que derivar de novo.
Ó, eu preciso muito do banheiro, então eu Ah, vou fazer o seguinte. Eu qual acho que, que eu. o que que é Diga, o fala. U mesmo? Quê? O que que é o U mesmo? O U é uma função que depende de x. Hum, Então, 1 mais x é uma função que depende de x. É tipo o U da regra da cadeia. Lembra lá que a gente chamava de U alguma coisa e dependia de x? hum. Isso, então é a mesma coisa aqui. O que tu tá vendo na tabela é a regra da cadeia, entendeu? Só que a regra da cadeia já tá pronta. Tu não precisa ficar pensando, né? Tu vai chamar de U que tá aqui dentro, pronto. Daí a resposta vai ser U' vezes a derivada do ln dx, que é 1 sobre x. Só que ali é o U, entendeu? Então tu vai colocar o ln de U. Então é 1 sobre U. Eu acho que eu tô Sacou? fazendo errado. Mas não tem muito o que errar, né? A gente acabou de ver essa derivada na apostila, meu. A derivada de ln de 1 mais x a gente fez agora há pouco na apostila. Vai lá, se tu tem dificuldade de usar a tabela, faz do jeito que a gente estava aprendendo em regra da cadeia. Chama só essa parte aqui, daí chama de U, quem tá dentro. Aí deriva. Daí f de U. Ln de U, qual que é a derivada da ln? É 1 sobre U. A gente quer a multiplicação das derivadas. Não tem muito segredo, né? Regra da cadeia. Vai ficar simplesmente 1 sobre U, que é 1 mais x. Só isso. Só usa a regra da cadeia, tá? A tabela tá para facilitar. Mas se não facilita, dá um passo atrás e faz a regra da cadeia. Beleza? Tá. Tá, então a parte de baixo aqui vai ser isso. 1 sobre 1 mais x. E a parte de cima ficou como a tua derivada? É... Entendi, ficado E elevado a U vezes U Mas... vezes a derivada de Não, U. não, não, não. Na resposta final, a gente quer o U. A gente quer em x, né? A gente não quer em U. Então não precisa ficar pegando exatamente o que está lá na tabela, se tu sabe qual que é a derivada, né? Qual que é a derivada de NX? É o próprio NX, certo? Qual que é a derivada de seno? É o cosseno. Sim. Então, o que é aquele U lá na tabela? É a regra da cadeia. Então, se tu tem só o cosseno de x, o seno de x, a derivada é só o cosseno de x. Se tu tem só o e na x, a derivada é só o e na x. Agora, se tu tiver o e na 2x, por exemplo, é U', quem que é a derivada do U, que é o cara aqui de cima? 2. Vezes o e na U, entendeu? Que aqui o nosso U, no caso, é o 2x. Então, essa aqui eu fiz rapidinho, pensando no que está ali na tabela. Só que a gente tem que sempre voltar a nossa resposta para x, não pode deixar U. Né? Se deixar U, vai estar errado. Beleza? Não tem esse cara aqui porque a derivada de uma constante é zero, né? Pronto, agora surge a pergunta. Isso ainda é uma indeterminação? Mas não tem o EX que precisa. Tá aqui o EX, filha. Não, sim, mas não precisa derivar ele? A derivada de NX é o próprio NX. Ah, E agora, tem indeterminação ainda? hum, não sei, eu não. Tu não sabe se tem determinação, é só pegar o zero aqui e colocar no x. Bem, Daí tu vê se tem ou não. Tem alguma indeterminação aí se a gente jogar o zero no x? cosseno de zero é menos um, não é? É 1. Hum. Então fica um. Então fica 1 menos 1 dividido por 1 sobre 1 mais 0.
Então vai ficar 0 dividido por 1, que é 0. Não tem determinação, né? Tá. Agora, a gente acabou de fazer um limite que seria impossível de fazer só pelo assunto lá da primeira parte de cálculo, né? Não tem como fazer esse limite, definitivamente. A gente acabou de fazer ele até rápido, né? Por meio de derivadas, né? Por meio da regra de L'Hopital. Agora você tem que fazer o outro aqui, tá? Caso tu tenha dificuldade de entender o que está rolando aqui, tu pode ou pegar a tabela lá e ver a derivada da cotangente, que é a derivada 12. Então, o que é o linha? Novamente, é a regra da cadeia. Então, como TU, num caso ali é 2x, nesse caso tu vai ter que tomar cuidado, senão... É só tu pensar, ó, tem que pôr a derivada do U na frente. No caso aqui, dessa aqui, ó, essa daqui, qual que é o U? O U é o próprio x. Quem que é a derivada do x? É 1, então não muda nada, né? O linha é 1. Agora aqui não, se tu chamar isso aqui de U, qual que vai ser a derivada do U? 2. Então vai o 2 para frente, porque o linha é 2, tá? Porque note que se você jogar o zero agora, vai ficar infinito por infinito, né? Pode pôr na calculadora ali, a cotangente de zero é infinito, tá? Então tem infinito por infinito como indeterminação aqui. E infinito por infinito você também pode utilizar L'Hopital. Ou seja, derivar em cima e embaixo, tá? A maior parte das questões de L'Hopital que aparece para tu resolver limite, né, que tu vai ter que usar L'Hopital, são questões como essa, trigonométricas. Então, você pode tentar fazer aí, né? Derivando em cima e embaixo. Na tabela, a derivada da cotangente é a derivada 12. Mas tu também pode lembrar que cotangente é cosseno sobre seno, né? Se tu precisar, cotangente é cosseno sobre seno. Beleza? Uhum. Beleza. Então tá. Vou no banheiro rapidinho.
E aí, como estamos na derivada das cotangentezinhas? Estamos. Não muito bem. É só copiar o que está lá na tabela, né? Cossecante ao quadrado, pronto. Mas eu fiz isso. Aham, e aí? E eu tive usado menos cossec elevado a 2 de x Aham. do por menos 2 cossec elevado a 2 de 2x. Perfeito, até aí tudo certo. Ah, tá E certo? por aí tudo certo. E aí, qual que é a cossecante de zero, né? Lembrando que cossecante é 1 sobre cosseno. Só que a cossecante de zero não existe. Existe a cossecante de zero. Não, pera. A cossecante de zero não existe, é verdade. E aí, né? Qual que é o problema? Às vezes é assim, daí tu tens que derivar de novo. Eu tava tentando derivar de novo, só que eu não sabia o que fazer sobre a cossecante elevado a 2. Daí tu tem que lembrar uma coisa bem legal, né? Que quando a gente tem uma cossecante, né? Que ela é 1 sobre seno, certo? Lembra que a cossecante é 1 sobre seno? Ah, Então, tu pode escrever aqui que é 1 sobre seno. E aqui, certo? De certa forma, eu tô escrevendo a cossecante em cima e embaixo, né? Só que eu escrevi ela aberta, tipo, é que nem escrever x ao quadrado ou escrever x elevado ao meio, mesma coisa. Tudo bem? uhum. Então agora uma manipulaçãozinha algébrica, tu não precisa sempre ir direto fazer as derivadas, tu pode fazer alguma manipulaçãozinha algébrica que te ajude. Essa fração pode ir para cima multiplicando invertida. Então vai ficar seno de 2x sobre 2 seno de x. Escrevi um pouquinho melhor, né? Melhor trabalhar com seno do que com cossecante, né? O problema é que cossecante é isso. Não, eu tô completamente certo, é exatamente isso. Muito bem. Ainda é indeterminação, né? Ainda se você jogar zero, vai ficar 0 sobre 0, certo? Sim. Só que agora você pode derivar de novo em cima e embaixo. E eu te garanto que dessa vez vai dar certo, tá? Uhum. Então, às vezes, tem que derivar mais de uma vez e fazer manipulaçõezinhas algébricas também. Então, beleza. Quando chegar aí nas derivadinhas, fala. Uhum. Que bom que a derivadinha do seno, né, é bem fácil, né? Sim. Ah, que bom. Uma conta como essa aqui, meu, não tem condição de tão difícil que é, sabe? Fazer do jeito normal, assim. Então, Deu que o limite é igual a 1.
Exato, o limite é 1, isso mesmo. Beleza. Então, até aqui a parte fácil de L'Hopital. L'Hopital, de modo geral, é fácil, só que tem, às vezes, umas manipulaçõezinhas algébricas que elas são meio cabreiras, meu. Tipo, essa aqui, ó. Então, quando a gente tem 0 sobre 0 e infinito por infinito, é só derivar em cima e embaixo. Às vezes você tem que fazer uma manipulação algébrica ou outra, né? Nada demais. Mas, o que acontece? Às vezes você tem determinações diferentes, tipo 0 vezes infinito. É um outro tipo de álgebra, de indeterminação algébrica, né? Uhum. O negócio é o seguinte. Se a gente tem um 0 vezes o infinito, a gente tem que lembrar uma coisa. Toda função ela pode ser invertida. O que eu quero dizer com isso? Você pode, tipo, pegar um número, como por exemplo o x, né? A função y é igual a x. Tu pode inverter essa função. Você pode dizer que ela é igual a 1 sobre x. Aquela velha história de tu inverter as frações, né? E multiplicar invertido. Aquele papo lá do primário ainda. A gente pode utilizar isso aqui. Ó, a equação era g de x vezes h de x. Beleza? Uhum. Isso supõe-se que é 0 vezes infinito. Muito bem. Como a gente só sabe fazer L'Hopital com 0 sobre 0 infinito por infinito, eu pego, por exemplo, a h, que era para esse determinado valor infinito, a gente pega e inverte, joga lá aqui para baixo, nesse esqueminha de inverter a fração, sacou? Então fica g de x sobre 1 sobre h de x. Então agora o que acontece? A nossa função, quando o limite tendia a g de x, né? Quando o limite tendia a x0, supõe-se que ela dava 0. Beleza, aqui continua 0, não mudou nada, tá na parte de cima. Mas aqui o que vai acontecer quando eu jogar o x0? Bem, o h de x continua indo para infinito. Só que agora é 1 sobre infinito. E 1 sobre infinito é 0. Então essa parte de baixo aqui é toda 0. Então sim, temos 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é algo que a gente pode usar L'Hopital. Né? Então, olha só aqui. Nós temos secante de 3x vezes cosseno de x. Se a gente aplicar o que ele está pedindo aqui, que é o limite de x tendendo a π sobre 2, o secante vai para 0 e... Não. O secante vai para infinito e o cosseno vai para 0, tá? É isso que vai acontecer. O cosseno de 5π sobre 2 é 0. E a secante de 3π sobre 2 é infinito. Então a gente tem 0 vezes infinito. Então olha só o que ele vai fazer. Ele vai pegar a função do cosseno e jogar para baixo. Beleza? É isso. Então, ó, ele faz primeiro essa manipulação algébrica. Depois ele deriva em cima e embaixo, dá essa resposta. E daí ele resolve, deu 5/3, beleza? É assim que funciona. Aqui uma outra função, ó. Dá para ver claramente que é isso vezes isso. Beleza, uma vai para infinito, outra vai para 0. De novo, eu escolho uma e jogo para baixo. Então ele jogou essa aqui para baixo. Simplesmente com as regrinhas de fração bobinha. Daí, desse jeito, não fica mais infinito por 0, fica infinito por infinito, e aqui, novamente, posso usar L'Hopital, derivo em cima e embaixo, e vou derivando em cima e embaixo até que a indeterminação desapareça. Ela desaparece na quarta derivada. Às vezes é assim, tem que ir derivando até a parada desaparecer, beleza? Uhum. E de modo geral, tu vai saber quando parar, porque, tipo, é um polinômio, né, cara? Então, o que acontece, né? Tu vai derivando essas coisas aí até que esses polinômios desapareçam, porque não há mais onde você jogar o infinito ou o valor do limite, né? Então, com números normais, assim, normalmente evita problemas, né? Então a ideia é essa, beleza? Uhum. Então, nada demais, né? Dá pra ver que é de boa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais um probleminha, né? Esse negócio aqui é maravilhoso, porque às vezes a gente fica perdendo 1 hora em limite lá, quando a gente tá aprendendo limite. Daí quando a gente aprende a fazer desse jeito aqui, a coisa flui, que é uma beleza. Deixa eu pegar uma função aqui, dessas que a gente tem que inverter os churusbago, onde a gente tem aqui uma, deixa eu ver. Mas tem tudo elevado a coisas aqui, eu quero pegar uma fácil pra você. Meu Deus, onde tem uma fácil pra você? Essa aqui é fácil, eu acho.
E o x vai para zero, quando eu tendo a zero, né? Claro, x vai para zero. Só que aqui vai ficar ln, bem, o seno quando vai para zero é zero. Então vai ser ln de zero, que é infinito. Então a gente tem aqui zero vezes infinito, tá bom? Uhum. Então, se a gente tem zero vezes infinito, a gente tem que inverter uma das funções. Tu vê qual é a mais fácil de inverter, né? Por todo aquele processo que eu estava te mostrando. Para mais detalhes, né, está na página. Voltando aqui para a página que eu estava falando para você. 172. Tenta pôr um fone de ouvido, tá com muito eco hoje a aula. Tá? Ah, Tá, meu, tô me ouvindo assim, bem ruim. Daí, bem, olha lá na página 172, caso tu precises, né? Mas é basicamente tu inverter uma é, das funções aqui, né? uhum. Meu, tá muito alto o eco. E pronto, deriva em cima e embaixo daí, tá? Bem, eu tô aqui para maiores dúvidas, mas tenta primeiro, tá? Não quero te dizer qual que tu tem que inverter e nem como, mas o processo é esse. E aí, como é que tu foi na prova? Teve prova ou algo do gênero, né? Uma lista para entregar, não lembro. Não, Tanto era só a aluno, lista era pra só a entregar, lista. não era prova. Então tá, Vai ter a prova, o professor só não falou quando. certo. Falando nisso, né, a gente vai continuar com as aulinhas? Ah, é? Já deu 10? Aham, hoje. Ah, hoje? Uhum. Sim, vamos continuar com as aulinhas. Ah, que legal. Então tá bom, vou manter teu nome aqui na minha agenda, então. Nossa, Tá bom. pareceu música de sertanejo isso. Você me manda o valor de novo? Mando lá, depois dá aula, não se preocupe. Tá bom. Hoje eu fui ver um negócio do meu casamento lá. A minha prima vai ser a testemunha. E daí ela faz química também, né? Eu lembrei de ti, eu falei pra ela que a matemática que vocês veem aí é muito maior do que o que ela viu na graduação, sabe? Aham. Eu acho isso impressionante. Tu também é licenciatura, né? Tem licenciatura também, mas eu não tô fazendo. Ah, tá, tu tá fazendo o bacharel. É, É, eu acredito que você precisa de um pouco mais de matemática, então. Para fazer pesquisa, precisa. Se bem que provavelmente você vai ter que fazer mais computação que qualquer coisa. Já aprendeu a programar, já? não. É. Mas eu vou precisar. Se tu quiser fazer algo assim associado a isso aí, de pesquisa científica mesmo, você vai ter que fazer muita programação. Por isso que eu larguei a vida de pesquisa, porque não botava muita fé nesses programinha, não. Além de achar um saco. Mas se tu gosta, né? Ou é isso ou é da aula. O problema é que normalmente a única instituição que vai te pagar para fazer teus programas vai ser o próprio governo, né? Então vai depender de muita coisa aí. Como eu não gosto de depender eu não gosto de depender só de mim mesmo, né? Acabei seguindo nessa área aí. Que tu sempre vai poder também, né? Se tu manjar bastante química, você sempre vai poder dar aula particular e tal. Sempre vai ter alguém querendo.
eu fizer na primeira derivada e eu ainda tô com determinação. Normal. Eu vou fazer Mas o que tu inverteu? invertir o X. Ah, menino esperto, isso aí, a princípio é isso. Ou não, né? Porque o que que acontece? Se você inverte o x, você vai acabar criando um grau maior, né? Porque apareceu x ao quadrado na tua resposta, certo? Sim. Isso é um problema. Mas aqui já tinha X ao quadrado. Não, eu quero dizer que tinha o x, daí quando tu derivou, como era 1 sobre x, ficou menos 1 sobre x ao quadrado a derivada, certo? Eu fiz errado. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Fazer essa escolha é sempre problemática mesmo, né? Porque, por exemplo, se tu fosse inverter o ln, né? Talvez a primeira derivada fosse meio droga, assim, mas depois fica bom, né? Tipo, qual que é a derivada de 1 sobre o ln de seno de x ao quadrado, né? Aqui em cima dá 1, beleza, mas aqui embaixo, se tu derivar a função como um todo, vai ficar menos a derivada do de baixo. Quem que é a derivada de ln de seno de x ao quadrado? Pra É a mim, derivada de quem tá dentro, que é 2x cosseno de x ao quadrado, dividido por quem tá dentro, seno de x ao quadrado. eu fiz essa parte certa. É, só que. É, sim. Beleza. E agora tudo isso é porque isso aqui é só a derivada do ln, né? Uhum. Então isso aqui é aquela regra do quociente, né? A derivada de cima vezes o de baixo normal. Como a derivada de cima é 1, a derivada de 1 é 0, né? Menos a derivada do de baixo, que é isso aqui, vezes o de cima normal, que é 1, então a gente nem coloca. Todo mundo dividido do de baixo ao quadrado. Então, isso aí tá feião, né? Umas fração em cima de fração em cima de fração. Por isso, você vai dividir pelo de baixo ao quadrado. Ah, tá. Regra do quociente, certo? Uhum. Isso. Então, o que que dá para fazer com esse monstrinho? Deixa eu fazer aqui porque eu vou ter que aumentar porque tá feio. Hum. Bem, por regra de fração, eu sei que eu posso pegar o que está aqui e multiplicar pelo que está ali embaixo. E novamente eu posso multiplicar por regra de fração pelo que está embaixo. Mas o que está embaixo também é uma tangente ao quadrado, né? Não é tão problemática assim. A questão é, tem determinação ainda? Tem. Porque essa parada aqui continua indo para infinito. Ai, meu Deus. O que rola que fazer, velho? Tá, eu acho que essa aí ferrou para mim, hein? A gente vai ter que jogar no programa, senão eu não vou conseguir fazer. Tu tá com essa coisa copiada aí? Tô. Então tá bom. Eu vou precisar da tua ajuda. Eu vou abrir o site aqui e você vai ter que me ditar a equaçãozinha pra gente conseguir fazer, tá bom? Uhum. Então, às vezes é melhor apelar para isso aqui do que ficar perdendo tempo. X0. X vezes LN. Bugou. Só um segundo. Agora foi. XLN sendo de x ao quadrado, é isso? Sim, é isso aí. Não. Uma memória boa. Deve ser os remédios que eu tô tomando.
Aí ele não entendeu o limite. Nossa, como assim não entendeu o limite? Eu peguei daqui do próprio site. Que Deve burro, ser tão cara. difícil que nem o computador sabe fazer. Tipo isso mesmo. Bicho burro, cara. Agora foi. Ele escreve log, mas é LN, tá? Coisa de americano. Sim. Ó, ele inverteu o X, que nem tu fez. Uhum. Legal. E daí, ele tá dizendo que é um candidato para L'Hopital. Daí ele derivou. Eu não tava pondo fé que ia ser bom inverter o de baixo, mas ele tá dizendo que é, então a gente acredita no computador, né? Inverteu de baixo, derivou. Isso aqui foi igual que tu fez, né? Dá uma olhadinha aqui onde tá a laranjinha. Ficou igual o teu, né? Sim. Beleza. Daí ele jogou esse x quadrado para cima por regrinha de fração, ficou desse jeito. Aqui tem determinação ainda? Tem, né? Porque vai Sim, ficar zero porque se embaixo, não certo? é, né? Isso. Então a gente vai. Bem, o que ele está fazendo aqui? By the product rule. Ah, sim, sim. Ele vai fazer a regra do produto do limite, né? Quer dizer o seguinte: tu pode quebrar em dois limites diferentes. Vamos ver se resolve, né? Esse primeiro cara aqui claramente é 1, tudo bem? Uhum. E o segundo cara dá 0/0. É. E daí só no segundo cara, olha só que malandragem, né? A gente vai usar a regra de L'Hopital só nesse cara aqui. Pô, eu ia ficar o dia todo pensando nisso, não ia conseguir pensar nisso. Né? Usar a regra de L'Hopital só num pedaço da conta. Porque a outra eu já sei Nossa, qual é o limite, é 0, sacou? que Legal, né? inteligente. Bem inteligente. Que bom que o computador tem 1 trilhão de QI. Falando nisso, estava dando aula para uma criancinha agora, a gente estava conversando sobre QI. Parece que só 0,13% da população inteira do mundo tem mais de 140 pontos de QI. É? É, Ah, treta, né? eu, eu fiz um teste de QI. Deu quanto teu? Ainda não sei o resultado. Ah, Mas, tu fez tipo, recentemente, então? eu terminei eles semana passada. Tá, mas o teste não é na hora? É que eu fiz numa neuropsicóloga junto com outros testes, então ela vai me dar todos os resultados juntos. Que legal, meu. Pagou quanto nisso? É que eu fiz junto com outras coisas, né? Aham. Mas foi 2.500. Ah, legal. Pô, só pra saber o QI já tá bom. Ah, o teu QI deve ser alto, meu. Tu deve ter uns 120, 130, 110. 110 já é alto pra caramba. É, eu até tava com a imagem aqui agora há pouco, mas acima de 100 é 65% da população, acima de 110 é 40, 30%. Então, sabe, qualquer coisa assim já é bem alto já. Beleza? Uhum. Então tá bom. Então, bem, tiruri tirurá, parece que vai ter que fazer L'Hopital umas 3 vezes aqui até chegar na resposta zero. Tudo isso para chegar em zero, né? Chatice. Beleza. Então, eu acho que é isso, acho que é isso. Bem, vamos ver mais um pouquinho da teoria aqui para a gente poder terminar essa matéria hoje. Na nossa próxima aula, começar integrais, tá? Tá bom. Se bem que eu acho que ainda falta, não em L'Hopital, mas falta um detalhezinho de funções. Falar sobre concavidade e convexidade de função, mas isso pode ser menos de metade de uma aula. De toda forma, eu tinha dito que era a página 130. Não lembro qual é a página que eu falei. Que a gente estava fazendo. Aqui, ó, regra de L'Hopital, beleza. Ó, tem também esse limite aqui de infinito menos infinito, né? Uhum. Quando a gente tem esse limite, normalmente a gente tem que utilizar alguma propriedade, de modo geral trigonométrica, para conseguir juntar as coisas numa fração só. Né? A secante e a tangente elas têm algo em comum, elas têm o cosseno na parte de baixo dos seus formatos abertos. Né? Uhum. Secante é 1 sobre cosseno e tangente é seno sobre cosseno. Então dá para juntar tudo numa coisa só, que vai dar uma outra indeterminação, 0/0, e essa, aí sim você pode derivar em cima e embaixo.
Então, né, sempre derivada e manipulação algébrica para os limites mais difíceis, né? E agora, quando aparece uns bichos desse aqui, ó, a gente tem que fazer uma sacanagem, cara. A gente tem que propor que a resposta é L, ou seja, é um número, que eu não sei qual é, mas digo que é L, e eu aplico ln dos dois lados, ó. Por quê? Porque nesse processo o h vai para baixo, né? É uma propriedade de função logarítmica. Quando você aplica o ln numa função, ela joga o que está na parte de cima para fora multiplicando, lembra? Uhum. Tipo, o ln do 2 elevado a x. Né? O x vai para fora, fica ln de 2. Fica x ln de 2. O ln de 2 elevado a x é x ln de 2. Então, o ln, as funções logarítmicas, elas têm esse poder. Então, a ideia é joga para fora e daí vê se fica infinito sobre infinito ou zero sobre zero. Manipula o que tu tiver que manipular para ficar, né? Zero sobre zero, infinito por infinito. Caso isso já não resolva de uma vez, né? Porque geralmente isso aqui já resolve de uma vez a conta. É só de tu jogar o cara para baixo, né? Já resolve, já dá uma resposta, que não é a indeterminação. Daí tu descobrindo essa resposta por meio de qualquer conta que seja, às vezes é só substituir o valor mesmo, você vai ter o B ali como resposta, né? Um número 3, 5, não sei. Só que isso é o ln da resposta. Lembra que a gente aplicou ln no começo dos dois lados? Uhum. Então o L, o que é o L? O L é a suposição da resposta. Eu estou supondo que a resposta de um limite é L. Eu aplico ln nessa resposta que eu nem sei quem é, chego num outro valor de resposta e esse valor é igual a ln de L. Então o que eu tenho que fazer para achar a resposta verdadeira? Tenho que aplicar o E dos dois lados. Então a resposta verdadeira é E elevado a B. Beleza? Então vamos ver uma na prática aqui, ó. Essa aqui é bonita demais. X elevado a x, o limite é uma determinação, o limite tendendo a zero é uma determinação. 0 sobre 0, 0 elevado a zero é uma indeterminação, beleza? Uhum. E o que a gente faz? Aplica o ln dos dois lados. Então, aplicando ln, ó, ln da resposta, que eu nem sei quem é, vai ser igual a x ln de x, que é 0 vezes infinito. Então, eu inverto o x, que apareceu aqui na frente, jogo aqui para baixo. Tudo bem até aí? Uhum. Fica infinito por infinito. Derivo, fica só menos x, que tendendo ao que o limite está tendendo a zero. Então, quem é zero? A resposta? Não, o ln da resposta. O ln da resposta é zero. Então, se eu quiser saber qual é a resposta, eu tenho que levar a e dos dois lados. Então, a resposta verdadeira é e elevado a zero, que é 1. Ou seja, essa coisa aqui tem como limite o 1. Tudo bem? Uhum. Legal, né? Bem, eu acho muito massa. Então tá bom. Acredito que seja isso por hoje. Daí depois a gente acerta lá para reservar os horários, beleza? Tá bom. Então, beleza. Falou, tchau, tchau. Tchau, Até obrigada. quinta. Valeu.